Olá, eu sou o Renato Cruz e este é um episódio da série Quem Inova. O tema de hoje é Indústria 4.0. Estão aqui comigo o José Borges Frias Júnior, diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócio da divisão Digital Industries da Siemens. Tudo bem, Borges? Oi, Renato, tudo bom? Sempre um prazer conversar com você. Vamos lá. Prazer é nosso. E também está aqui o Rafael Dias, ele é head da área de automação da Siemens. Tudo certo, Rafael? Tudo bem, Renato. É um prazer a gente estar aqui com você. Obrigado. Para a gente começar, eu queria que vocês definissem rapidamente o que é Indústria 4.0. Bom, essa está comigo. Renato, acho que se a gente resgatar lá o Indústria 4.0, ou Industrie 4.0, ele veio lá da Alemanha, um conceito que, na realidade, não traz necessariamente nenhuma nova tecnologia, a não ser um grande, vamos dizer assim, um grande potencial de você usar as tecnologias que hoje já estão existentes e você integrar isso tudo, né? E, basicamente, o que a gente acredita muito na Siemens é o poder que você tem de integrar o mundo virtual com o mundo real. O que quer dizer isso? Se a gente pensar no mundo industrial, é você poder fazer simulações ou você fazer modelos virtuais do seu produto, do seu processo, da sua fábrica como um todo, fazer simulações em cima disso, antes mesmo dessa fábrica existir, ou para evitar que você tenha que construir, por exemplo, modelos ou protótipos de produtos reais. Você faz tudo isso no modelo virtual e depois você implementa isso com um grau de assertividade muito maior, de confiança muito maior, num comissionamento, quer seja para o lançamento de um produto, e você coloca a indústria num outro patamar de competitividade, que foi basicamente o objetivo que a Alemanha tinha de elevar ainda mais a competitividade das suas indústrias, das suas empresas. Aqui no Brasil não é diferente, esse conceito pegou, né, para falar o português bem claro, até mesmo o nome Indústria 4.0 já é, vamos dizer assim, um conceito bastante difundido e que as empresas têm procurado entender e cada vez mais implementar esses conceitos, né? Não existe uma receita única para isso, é uma questão de analisar caso a caso, dependendo da tua estratégia, do teu business, do teu processo, aquilo que a junção, né, de várias tecnologias de forma integrada, sem dúvida alguma, que melhor vão se adequar ao seu processo, ou até mesmo te ajudar a pensar em novos modelos de negócio. Isso acho que é a beleza da coisa. O tema é tão aberto que você consegue construir muito em cima disso. Mas, basicamente, vamos dizer assim, para um cenário Brasil, isso traz um grande ganho de produtividade para as empresas, né? De eficiência e agilidade, e principalmente flexibilidade, principalmente agora que a gente está pensando nesse ambiente agora de pós-pandemia, se é que a gente já pode falar assim, na realidade até durante agora a pandemia, a gente tem percebido que o tema Indústria 4.0 ou mesmo a digitalização, eu acho que isso são até sinônimos, né? A gente fala muito de transformação digital, né? Usando os conceitos de Indústria 4.0. Isso ficou cada vez mais premente e latente para as empresas a necessidade de enveredar por esse caminho da transformação digital, em função dessa série de desafios que essas empresas foram colocadas de uma hora bem de repente por causa da pandemia, do Covid. A questão de você ter a flexibilidade na tua linha de produção para poder fazer coisas diferentes e de forma rápida, a questão de você poder monitorar à distância a sua produção, né, porque muita gente está trabalhando de forma remota, em home office e assim por diante. Então a gente acredita muito que esse novo normal, né, fazendo o link aí também para um tema que está bastante sendo discutido, esse novo normal pós-pandemia vai ser muito influenciado por essa questão da digitalização. O exemplo é esse nosso bate-papo, né, que a gente está fazendo agora, não que não era possível antes,
mas agora é a única possibilidade que a gente tem de estar junto, né, para poder fazer essa entrevista. Antes a gente talvez estivesse juntos na mesma sala. Isso não é diferente no ambiente industrial. Tanto dentro da Siemens, como a gente tem percebido no mercado, cada vez mais essas tecnologias de indústria 4.0 vão ajudar as empresas, o mundo a se reestruturar em cima desse novo normal. Inclusive, Borges, tem uma solução. Por favor. Inclusive, tem uma tecnologia que a gente está utilizando para garantir o distanciamento social dentro da indústria, onde a gente consegue simular os movimentos que as pessoas vão fazer dentro de uma fábrica e garantir que elas não chegam uma perto das outras. Uma da tecnologia que a gente está usando, essa tecnologia é conectada ao sistema de RTLS, que é Real Time Location System, e você consegue garantir que a pessoa não vai realmente chegar perto da outra e você não vai ter contaminação dentro da fábrica. Então, uma tecnologia que realmente ajuda hoje as indústrias a voltar a trabalhar novamente. E como que o Brasil está hoje nessa área de indústria 4.0 e quais foram as mudanças aí desses últimos meses aí de isolamento social? Como que a adoção dessas tecnologias foi acelerada pela situação atual? O que eu vejo é o seguinte, Renato, como eu já tinha comentado antes, quer dizer, o tema de indústria 4.0 acho que começou a ser discutido com mais seriedade de uns 3 anos para cá, né? E o que a gente viu que aconteceu, pelo menos em termos de movimentos de mercado, ou até mesmo envolvendo iniciativas de governo e várias outras entidades aí que são relevantes nesse tema, é que de 2 anos para cá a gente pelo menos conseguiu canalizar, e existe hoje uma certa governança de algumas iniciativas que vêm do governo. Antigamente a gente via até uma certa disputa entre algumas iniciativas de uma parte do governo, do outro. Hoje a gente tem isso tudo canalizado em cima da Câmara Brasileira de Indústria 4.0, que eu acho que você deve conhecer. Ela foi lançada em abril do ano passado, está fazendo um ano já, e isso veio... E ela trouxe, né, o envolvimento de várias instituições, como associações de classe e o governo, várias entidades, para discutir em cima daquelas iniciativas que já existiam, questão de fomentos para isso. Isso tem evoluído, na meu ver, de uma forma muito mais coordenada do que antes. E o que a gente percebeu foi o seguinte: a gente teve agora, no último mês, uma discussão muito intensa. E aí, é engraçado isso, eu comentei aqui, a questão de você fazer encontros virtuais. O que antes era feito encontros presenciais, necessariamente em Brasília, onde você tinha uma dificuldade de trazer todas essas pessoas, os grupos, a gente teve, acho que 3 reuniões, eu faço parte de uma desses grupos de trabalho da Câmara, e a gente nunca tinha um quórum ideal. O que aconteceu nesse último mês foi feito agora em maio, início de junho, as reuniões virtuais. E aí o quórum bombou, né? Foi muito legal, porque as discussões, isso me parece que agilizou. Isso permitiu até que assessores de ministros e secretarias, eu acho que relevantes, importantes para estarem junto com a gente nas discussões, estavam presentes. Então, isso eu acho que essa possibilidade de todos estarem, como a gente está conectado agora digitalmente, acelerou um pouco mais as discussões. Eu confio que isso vai ter um grande impacto, né? E essa conscientização para que a indústria 4.0 é um grande fator alavancador de uma retomada das empresas, das indústrias e, consequentemente, da economia nacional. Isso está na cabeça de todo mundo nesse grupo, né? Todo mundo está trazendo esse mesmo feedback, o que está aproveitando, está podendo ver no mercado. E, para terminar, eu acho que o Rafa, aí, se quiser, complementa. Como o Siemens, a gente vê, quer dizer, uma necessidade muito grande dos nossos clientes de entenderem como eles podem, né, aqueles que já estão um pouco mais avançados em termos de digitalização, têm recursos, vamos dizer assim,
mais recursos para trabalhar na questão de flexibilidade dos seus processos e tudo mais. E aqueles que ainda não têm, estão começando a identificar onde que é necessário uma ajuda ou implementar melhorias nesse processo de digitalização para poder voltar ao seu novo normal. E um ponto também importante, no que tange a indústria, o que a gente notou é que teve uma mudança muito rápida no comportamento das pessoas. E por quê? Porque a indústria 4.0 para muitas das empresas era uma coisa muito distante ainda. E no momento que a gente deixou de ter a gente começou a perdeu esse movimento de poder ir na indústria, poder ir na fábrica, poder verificar pessoalmente sobre os processos, do dia para a noite fez com que as empresas acelerassem todos os processos de digitalização deles. Então, viabilizando processos de manutenção remota, discussões, por exemplo, alguns clientes com discussões sem fim sobre cibersegurança, onde nenhum tipo de acesso era permitido dentro dessas fábricas, e do dia para a noite a gente começou a ver uma mudança gigantesca no comportamento dessas pessoas, porque é a única forma da gente conseguir resolver isso nesse momento que a gente está passando. Eu então, falei com claro, algumas indústrias que, assim, até os coordenadores de produção começaram a fazer home office, né? Só quem mesmo precisa estar lá, operar a máquina e mexer com o produto é que continua trabalhando. Exato. E esse com certeza, esse processo do Covid, ele acelerou todo esse processo de discussão de indústria 4.0 para o mundo inteiro. E o Brasil, com certeza, faz parte disso. Tem muita coisa para melhorar, tenho certeza, mas muitos dos projetos que estavam engavetados, ou que o pessoal pensava que, deixa eu resolver meu problema do dia a dia hoje, e eu vou tocar nesse tópico no futuro, porque tem muitas barreiras para eu conseguir resolver aqui dentro, para conseguir, por exemplo, liberar um acesso à minha máquina, isso do dia para a noite tiveram que resolver. Tá? Algumas empresas, claro, mais preparadas, tiveram muito mais facilidade para fazer isso. Outras, com certeza, tiveram que fazer, começar do zero, mas a grande maioria que está operando já está trabalhando dessa forma. Tá? Pelo menos os clientes aí que a gente tem mais proximidade, a gente tem visto que teve uma mudança de comportamento gigante. E quando a gente fala em indústria 4.0, a gente está discutindo, é claro, manufatura, mas não se restringe a isso. A gente pode aplicar agricultura, a saúde, também esses conceitos, certo? Com certeza. Inclusive... Sim, porque... desculpa, Rafa. Não, vai lá, continua. Na realidade, quer dizer, quando você pensa nos conceitos de indústria 4.0, o nome veio indústria 4.0 como uma alegoria, uma referência a uma quarta revolução industrial, né? Mas se você pensar no conceito que eu falei lá atrás, que a questão, o grande ganho está no potencial que você tem de conectar, de integrar várias tecnologias, né? As digitais com o hardware, e aí você pode aproveitar isso em vários ambientes, né? Você pode aproveitar no agro, você pode aproveitar na saúde, você pode aproveitar numa smart city, em vários cenários. Porque tudo isso está baseado, vamos dizer assim, na questão da internet das coisas, né? De você conectar coisas, né, que se comunicam aí por uma rede e a inteligência que está associada a tudo isso. Vai lá, Rafa. Em um dos grandes iniciativas que a gente tem aqui no Brasil é realmente a parte de rastreamento do alimento, né? Então, a gente tem alguns projetos onde que a gente consegue rastrear do campo até o prato e falar para o consumidor tudo que aconteceu com aquela mercadoria que está chegando no prato dele para ele comer. E faz parte também da indústria 4.0 isso, apesar da gente estar falando de campo, né? Então, são tecnologias muito parecidas com o utilizado na indústria, mas claro, com especificidades diferentes, né? Inclusive, uma das tecnologias que nós usamos para quando você tem muitos fornecedores na cadeia é o blockchain, que consegue garantir que
que não seja manipulado os dados desse processo. Tá? Já está sendo usado por aqui? Está começando? Já. Como que está? Já. Tem alguns pilotos com alguns clientes. Isso foi uma tecnologia que a gente desenvolveu em Singapura, na produção de peixe, e a gente adaptou ela aqui para o mercado de proteína animal aqui do Brasil, que é o mercado que, no geral, demanda muito isso. Então, geolocalização, onde que esse animal foi criado, se ele foi criado numa zona de devastação ou não, da Amazônia, né? E o que ele se alimentou, como se alimentou, quem que são os pais, quem que são os avós desses animais, garantir melhoria do processo, então ele sabe que aquele determinado alimento consegue fazer uma produção melhor, determinada raça consegue produzir uma carne, por exemplo, que se adequa ao mercado europeu, por exemplo, e aumentar a produtividade e garantir a qualidade que está chegando no prato do consumidor. A competitividade internacional do setor depende de práticas desse tipo. Com certeza, com certeza. E se o setor quer cada vez mais expandir a exportação dele para países onde ele não consegue, ele precisa garantir a credibilidade do produto que ele está produzindo. E qual a importância de uma tecnologia como 5G, quinta geração das comunicações móveis, neste contexto de indústria 4.0? Fundamental, Renato. Se você, como eu tinha falado no início, se a gente está falando de integração e conexão entre equipamentos, né, entre coisas, né, qualquer que sejam esses equipamentos, que estejam no ambiente industrial, no ambiente do agronegócio, hospitais, cidades, a gente está falando de garantir uma conectividade, né? Primeiro, a questão de você ter uma confiabilidade de que essa rede vai garantir uma conectividade 100%, ou seja, que não vai cair, né? Que você não vai perder o sinal. Dois, uma questão de velocidade, né? De transmissão muito rápida de dados. A questão da latência é aquela diferença, né, entre você manda um dado aqui, uma informação aqui, quanto tempo ele demora para chegar lá no outro ponto que você quer fazer a conversa, a conexão. Então, a latência é muito baixa no 5G. E outra coisa é a questão da segurança, né, segurança cibernética, segurança dos dados que você está trafegando nisso. Então, acho que o 5G ele vem como uma resposta, como uma evolução do 4G, naturalmente, uma resposta a todos esses quesitos, né? O que a gente vê aí que isso só o 5G, né? Se ele for, vamos dizer assim, oferecido nos modelos atuais, ele não necessariamente é o que a indústria está precisando. Deixa eu especificar melhor o que eu estou querendo dizer. Se hoje a gente tem os serviços móveis, né, de telefone, né, de 4G hoje praticamente nas mãos ou concentrado nas mãos das operadoras de telecomunicações e como tal regulamentados pelas agências reguladoras, no nosso caso a Anatel, hoje a gente já vê, não precisa ter o 5G para isso, né, o 5G está vindo, né, no próximo ano tem uma série de waves aí que vão vir em termos de desenvolvimento tecnológico, mas uma série de projetos que a gente vê hoje, que dependem dessa conexão, que poderiam já de alguma forma estar sendo estruturados em cima de 4G, eles esbarram num problema que é, nem todo lugar você tem a disponibilidade da rede de telecomunicação de uma operadora para sustentar esse serviço. Se você pensar no meio de uma fazenda, ou se você fizer, por exemplo, um projeto num porto, num aeroporto ou mesmo numa mina, né? Numa mina no interior de Minas Gerais, não necessariamente você tem a conexão à infraestrutura de telecomunicação ali oferecida por uma tele. Porque o modelo das teles é sempre baseado no modelo da disponibilidade do serviço para o consumidor final, para o usuário, nós, né? Que somos usuários dos smartphones. Então, isso traz uma série de inseguranças na hora que uma empresa tem que implementar uma solução que garanta a conectividade para conectar o seu equipamento, quer seja indoor, dentro de uma fábrica, ou conectar seus caminhões off-road, né, dentro de uma mina,
várias outras soluções, ou até mesmo as colheitadeiras, né? As colheitadeiras, hoje, se você for ver no agrobusiness, elas são, você entra dentro daquilo lá, é inacreditável o que aquilo lá faz. Elas não precisam do motorista, elas trabalham sozinhas. Mas tudo isso depende de uma conectividade que não é encontrada no campo. Como é que está essa Isso é questão muito regulatória? frustrante na hora que a gente tem um conceito. A Anatel colocou uma consulta pública agora no mês de abril, né? Ela se encerrou no dia 17 de abril, onde ela colocou lá uma consulta pública. Qualquer um poderia colaborar, e a Siemens, a gente colocou a nossa colaboração, e aí também com a ajuda de algumas outras associações, entidades, associações de classe, como a BIME, a BIMAC, a CNI, entre outras, a questão da importância de uma regulamentação de uma 5G, uma rede de 5G para uso privado, né? Quer seja para indústria, para cidades, para hospitais, mas a possibilidade de reservar um espectro de frequência, né? E aí a gente está falando, vamos dizer assim, a prática no mundo inteiro, vários países, como a Alemanha, estão determinando uma faixa de frequência entre 3.7 e 3.8 GHz, para garantir que essa faixa seja reservada para o uso industrial, né? E aí independe do modelo das teles, das operadoras de telecomunicações. Com isso, a gente garantiria, vamos dizer assim, é um grande alavancador para os projetos, para a digitalização, esse processo de transformação digital das empresas, né? E Borges, só exemplificando, né, o papel do 5G industrial que o Borges comentou, é muito mais na substituição de uma rede Wi-Fi que a gente tem hoje, do que entrar para competir com uma rede de telecomunicações, tá? Então isso criaria uma possibilidade onde que a gente ia ter uma 5G privada dentro da nossa casa ou dentro de uma fazenda, por exemplo, e com todas as vantagens do 5G de velocidade, de latência, como o Borges já tinha comentado anteriormente, tá? Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas eu aprendi outro dia que, assim, você pode ter um Wi-Fi dentro da sua fábrica, mas o Wi-Fi você depende das suas antenas estarem muito bem posicionadas. Na hora que ele migra de uma antena para outra, você pode ter uma descontinuidade, uma perda de uma conexão, alguma coisa assim. Se você pensar no 5G, não. Você tendo essa disponibilidade da rede 5G, você tem essa continuidade dentro de toda aquela área que você determinar. Mas eu acho que uma coisa importante que eu queria complementar, Renato, que eu acho que é muito importante, né, voltando nessa questão da consulta pública, a Anatel vai fazer o leilão e está em discussão se isso vai ser postergado. Acho que já foi postergado, era para ser votado ou leiloado agora no final do ano 2020, isso parece que já foi para 2021, e a questão da discussão e a reserva, a regulamentação dessa rede privada ainda não está definida. Seria o ideal que a gente tivesse isso de forma simultânea com o leilão. Lembrando e reforçando, quer dizer, a gente não entende que isso é uma competição com as teles, de forma alguma, né? A tele vai continuar, os operadores de telecomunicação vão continuar provendo serviços móveis, smartphones e tudo mais. Ali dentro das indústrias, ali vai ser um regime de outorga, né? Onde qualquer empresa, Siemens ou qualquer outra empresa no mercado que deseja implementar isso dentro da sua fábrica vai poder estruturar um projeto ali, né, com infraestrutura própria para prover esse sinal, essa conexão 5G, né? Cobertura local, né? Isso. Sim. Vocês falaram em blockchain, em 5G. O Rafael estava comentando antes de a gente começar a gravar da importância de edge computing também nessa área de indústria 4.0. Rafael, por que essa tecnologia é importante? É engraçado, né? Porque se a gente pegar um histórico de uns 10 anos atrás, todo mundo falava que tinha que conectar todas as máquinas e mandar tudo para a nuvem. E daí mandava todos os dados para a nuvem e daí o milagre acontecia. Só que com o passar dos anos, a gente notou que não é bem assim que isso acontecia. Então esses dados a gente subia,
só que subia para a nuvem, mas muitas vezes a gente analisava esses dados e chegava a determinadas conclusões que eram tarde demais da gente tomar alguma ação. Então, o Edge Computing vem exatamente para sanar esse gap que a gente tinha até então, dessa velocidade do envio dos dados até a nuvem, retorno novamente para a máquina tomar alguma ação. Então, o Edge é um dispositivo onde você consegue processar uma quantidade grande de dados, mas no chão de fábrica. Então, se a gente for se exemplificar um carro autônomo, por exemplo, um carro autônomo, ele é um dispositivo Edge, ele tem diversos sensores, onde ele sabe que ele tem que acelerar, que ele tem que diminuir, que tem uma pessoa na frente que não tem, mas ele está conectado à nuvem, então ele está tendo informações de posicionamento, ele sabe qual que é a rota dele, ele sabe se tem trânsito na frente ou não tem. Então são coisas que se complementam e trazendo o melhor de dos mundos. Então ele tendo um processamento rápido, conectado aos sensores, tomando decisões uma velocidade muito rápida e também gerando toda a parte analítica desses dados, mas também tendo toda a parte positiva da nuvem, onde você tem um poder computacional quase infinito, onde você consegue fazer análises da sua rota em relação à rota dos outros. Isso com aplicação na indústria é muito parecido também. Então, se a gente falar de uma máquina, por exemplo, a máquina se auto-aprendendo sobre seus processos, ela conseguir melhorar a performance de um determinado processo, mas ao mesmo tempo mandando esses dados para a nuvem e fazendo comparações entre linhas da mesma empresa ou entre fábricas, fábrica A com fábrica B, e trazendo todo esse poder computacional que a gente tem hoje disponível, trazendo todos esses benefícios para a indústria, né? Principalmente quando a gente pensa em processamento de imagem, né, a banda que a gente ia precisar, se tudo fosse para a nuvem para ser processado, ia ser gigante. Exatamente. Esse é um dos grandes tópicos que a gente toca, mas, de novo, né, você processa a imagem, você sabe realmente o que tem que fazer dentro daquele processo, mas envia só para a nuvem os resultados. E não precisar mandar tudo para a nuvem, depois volta tudo de novo e transforma. O que acaba acontecendo é que o processo acaba sendo inviável se você faz isso para a nuvem, né? Uma das aplicações que a gente tem desse tipo de dispositivo Edge é conectado a um outro módulo que a gente tem de inteligência artificial, onde o robô tira uma foto de uma peça aleatório e o robô consegue fazer, um módulo de Edge consegue fazer a análise daquela imagem e saber qual que é o local certo que você consegue, que o robô tem que ir lá pegar. E daí manda o robô pega no local certo e consegue se adaptar àquela realidade, né? E é uma evolução para o mundo de automação, né? O mundo de automação quase que toda a vida foi 0 ou 1, né? Sai desse lugar e vai para aquele. E a gente fala quando a gente tem módulos de automação, que agora não é mais 0 ou 1, é 90% de probabilidade que sim, 80% de probabilidade que sim, né? Ou não, né? Então, é um mundo bem diferente, né? Borges, você falou um pouco sobre o pós-pandemia, né? Mas eu queria saber de você como que você vê assim, os próximos meses, próximos anos aí no desenvolvimento da indústria 4.0 aqui no Brasil. Eu acho que é fundamental, quer dizer, aí estou pensando no cenário Brasil, né? Eu sou sempre um otimista, tá, Renato? Eu acho que a gente tem uma grande chance de, uma vez que agora, eu acho que, vamos dizer assim, fazendo uso de uma expressão já antiga que não combina nada com esse contexto, caiu a ficha para muita gente, né? Muita gente que nem sabe o que é cair a ficha, mas a questão a importância dessa transformação digital ser acelerada agora e não deixar para depois, né? Eu acho que agora tá na lista das prioridades dessas pessoas que estão, vamos dizer assim, no poder de decisão
de um encaminhamento ou outro para as suas empresas, para os seus negócios, para a sua fazenda, né? Ou para a sua cidade. O poder público está muito interessado nisso também, né? De aplicar esses conceitos. E o que tem acontecido também, isso também não acontece sozinho, a gente tem visto algumas mobilizações aí de programas de fomento e de fomento à inovação, né? Sem dúvida alguma isso está muito ligado à inovação, então a gente tem grandes players aí, como sempre, fazendo um papel fundamental, como FINEP, Embrapi, FAPESP, né? BNDES, que do jeito dele, né? Guardadas o tamanho dele, que até se adequar às coisas, mas tem feito alguns trabalhos nesse sentido. Então, acho que a gente tem um cenário onde você tem literalmente a faca e o queijo na mão, né? Vai ter que ir por esse caminho, gente, senão não tem volta. Ou você vai ficar para trás. E ficar para trás agora, eu acho que esse cenário pós-pandemia é muito mais competitivo que antes. Não no sentido de que, vamos dizer assim, que o mercado se tornou competitivo agressivamente. Eu acho que esse novo cenário, essas novas condições que o mercado está sendo colocado à prova, né? Aquele que conseguir descobrir uma nova forma de remodelar o seu business, o seu processo e fazer ele mais produtivo e mais flexível. Acho que essa é a grande sacada. Como eu torno meus processos ou como eu torno minha empresa mais flexível, né? Eu tenho visto nesse tempo de pandemia, pegando já os pequenos e médios negócios, quer dizer, eu estou aqui em casa e dependendo de delivery. Serviços que antes eu nem imaginava que conseguiriam fazer esse tipo de coisa estão se adequando, do jeitinho deles, mas estão, né? Eu acho que, guardadas as devidas proporções, a indústria brasileira está nessa mesma situação. Vai precisar saber como é que ela trabalha com distanciamento social, não sei por quanto tempo isso vai continuar, vai aprender que, nossa, eu fiz esse investimento, não é que teve um retorno, independentemente da questão de preservar a saúde dos seus colaboradores, etc. Isso não tá em questão, mas vai perceber que teve um grande ganho aí sim, né? E acho que é por aí, não sei se eu respondi a tua pergunta. Com certeza. Então, eu sou Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova, aqui do InovaJor. Eu conversei com José Borges Frias Júnior e Rafael Dias da Siemens. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, Borges. Renato, é sempre um prazer muito grande conversar contigo. A gente já discute esses temas de digitalização, indústria 4.0 há algum tempo, e é sempre muito importante, nesses espaços, a gente conseguir passar os conceitos, aquilo que a gente acha que é importante para o desenvolvimento da indústria nacional e para a economia do Brasil como um todo. Muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço também a você que acompanhou esta entrevista e até a próxima.